Essa mecânica, essa máquina que está hoje operando contra a esquerda progressista no ambiente da política já é velha conhecida da gente que advoga, nós vamos chamar assim de advogados progressistas no âmbito do direito público, do direito penal. O Brasil, de fato, tem dois estados, já há muito tempo. Tem, desde 88, um Estado democrático de direito que governa as partes do nosso território que são ocupados pelos segmentos incluídos da população. E, de fato, tem um Estado de exceção que governa os territórios ocupados pela pobreza. Esse Estado de exceção se expressa por uma força militar de ocupação, a chamada Polícia Militar. Essa força militar ocupa esse território e essa população vive como um povo sobre um território ocupado, que conhece o Estado não como fonte de direitos, mas unicamente como fonte de obrigações. A estrutura desse Estado, a estrutura social desse Estado, ele é amparado por uma máquina de produção de fantasia, uma máquina midiática, que produz o espetáculo da violência, um espetáculo editado. Nós sabemos que a desigualdade social gera violência, infelizmente gera mesmo. Pois essa violência é espetacularizada pela mídia. E essa espetacularização faz nascer a base social que dá reforço da força social a essa força de exceção que é a polícia militar que ocupa essas periferias. E que é uma força de exceção mesmo, tem todas as características da exceção. É uma força que exerce a soberania de forma bruta e que suspende o direito, os direitos humanos e fundamentais de toda aquela população, a título de combater o inimigo. Qual inimigo? O bandido. O bandido não é o cidadão que erra. O bandido é o inimigo. Aquele ser que é desprovido de qualquer direito. É desprovido do direito à vida. A polícia brasileira mata mais no ano do que a Guerra do Golfo matou em 10 anos. Quando ele consegue ser aprisionado, ele é aprisionado em prisões que, segundo a declaração da ONU há 2 semanas atrás, tem condições medievais. A ONU declarou que as prisões do Brasil tratam seus prisioneiros em condições medievais, em condições semelhantes à tortura. Essas pessoas são aprisionadas sem direito de defesa. 40% dos nossos aprisionados, que é a quarta população aprisionada do mundo, dependendo de como você conta, passa para a terceira, nós passamos da Rússia, são presos preventivamente, sem ter exercido seu direito de defesa. Há no Brasil uma banalização da prisão cautelar. Senhores, é esta máquina que agora se volta contra os políticos progressistas e de esquerda que resolveram tentar alterar esse quadro. Essa máquina é composta por esses mesmos elementos. Uma mídia que, em vez de espetacularizar a violência em si ou a execução, espetaculariza o processo. O processo penal, por exemplo, contra Lula, está sendo absolutamente espetacularizado. E o espetáculo não só substitui o processo, ele acaba com o processo. Ele liquida com o processo. A gente entra dentro do processo sabendo qual o resultado que ele vai ter. Aconteceu isso com o José Dirceu no mensalão. Não existe processo quando você sabe o resultado que ele vai ter antes dele acontecer. Isso parece ser aquelas coisas do Stalin, né? Que você entrava sabendo o sujeito que ele já ia morrer antes do seu julgamento. Então, o espetáculo substitui o processo. Existe uma base social. Por quê? Porque você trata o réu como inimigo. Não como um ser humano que errou, não como um cidadão que eventualmente errou, que eu estou investigando se esse errou ou não. Eu trato ele como inimigo, ou seja, como um ser desprovido dos direitos mínimos que qualquer ser humano tem. E eu faço isso, conforme eu falei, essa máquina espetacular, essa máquina que faz o espetáculo, essa máquina de mídia e de comunicação, cria a base social que dá sustentação a isso. A melhor descrição que eu encontrei do que é essa base social, que nós estamos vendo aí hoje contra nós, está em, eu vi na Arendt.
ela tentava entender naquele momento como é que surgiu o nazismo na Alemanha. E ela fala da figura da ralé. A ralé Panarit não é uma figura socioeconômica, não é uma classe socioeconômica, não é o lupensinado. Também não é a ralé que o Josué, o nosso Josué aqui no Brasil, nosso GC aqui no Brasil, fala aqui do Império. Ela é um resíduo de todas as classes sociais. Eu acho que aqui no Brasil tem uma característica de mais presença da classe média. Mas ela é um resíduo de todas as classes sociais que parece com o povo, mas não é povo. Povo eu aprendi com o professor Celso Antônio Madeira de Mello o que é. Não é um aglomerado de pessoas. O povo que está na nossa Constituição, que é a origem popular do poder, que é a origem de todo o poder, são as pessoas que moram no território brasileiro e que se reúnem em torno de certos valores, da democracia como forma de solução dos conflitos políticos da sociedade. Ou seja, de uma forma pacífica de solução desses problemas, mas reconhecendo que existem conflitos e que esses conflitos precisam ser solucionados pelo diálogo, pelo confronto direto, mas por um confronto pacífico, equânime, justo. E pelo direito como forma de solução dos conflitos individuais, dos conflitos do dia a dia. Ou seja, enxerga a sociedade como um ente vivo, um ente que está em conflito. E que esse conflito precisa ser mediado pela noção de direito, de democracia, de política. A ralé não. A ralé acha que a sociedade não tem que ter conflito, que ela precisa ser limpa, ela precisa ser pura. A ralé busca a ordem, ela não busca a democracia, ela não busca o direito. Ela busca a ordem, e ela expressa essa ordem por um sentimento, não pela razão. Ela expressa pelo sentimento de ódio. E ela se junta como coletivo em torno de um ser, de um indivíduo às vezes, que tem muito carisma. No Brasil não temos essa tradição tanto de indivíduo. Ultimamente, nos últimos 50, 70 anos, nós temos nos juntado em torno de estamento. Antigamente eram os militares. Hoje quem tem o carisma é o juiz, é o promotor, é o delegado. Então essa ralé, ela, desejante da ordem, que vai lhe dar uma segurança, que é um mito, porque a vida não traz segurança para ninguém, mas essa ralé se reúne em torno dessas figuras públicas que surgem, como o juiz, o promotor, o delegado, a polícia, aquele ser que com o seu autoridade, ele busca nessas pessoas não a justiça, ele busca nessas pessoas a autoridade, que é o que lhe dá segurança. Ele vai buscar esse fenômeno da ordem. Essas figuras, esse estamento hoje, é que funciona como um estamento carismático que atrai este tipo de população que nós não podemos confundir com o povo. O povo somos nós. Nós acreditamos na democracia. Nós acreditamos na política como forma de resolver os problemas públicos. Nós acreditamos nos direitos. E nós temos que ter muito cuidado com esse momento histórico. Se essa ralé se torna a maioria, uma nação que flerta com o fascismo não sai impune. Não é brincadeira. O Aécio, o governador Alckmin deve ter sentido isso no domingo. Eles flertaram com o fascismo. Agora eles estão começando a sentir. Nós temos que ter mais equilíbrio, mais maturidade, mais consciência que o Alckmin e que o Aécio. Nós temos que tomar cuidado para que a democracia não descambe. Eu acho que é esse o espírito dessa noite hoje. Nós estamos velando pelos direitos da nossa gente e pela democracia como valor universal e como sistema político do nosso Brasil. Muito obrigado.